É muito legal as pessoas terem a cronologia na cabeça, porque a Revolução Haitiana começa se realiza em 1791 e em diante, certo? Eu não sei exatamente os detalhes desse processo, mas é logo depois da Revolução Francesa, né? Na verdade, a Revolução Francesa está em curso ainda quando está acontecendo a Revolução Haitiana. O Brasil vai se tornar um país independente 30 anos depois, né? Então, é legal, e os países da América do Sul vão se tornar independentes pelo menos 10, 15 anos depois, em média, ali, né? Vai variar um pouco, também não quero precisar, porque cada país tem a sua história. Mas, veja, é um processo muito anterior à independência do Brasil e muito mais radicalizado, né? Só para as pessoas terem um pouco essa noção. Desculpa te interromper, continua. Não, beleza, que acho que é importante mesmo, né? Às vezes eu acabo falando muito e aí eu esqueço, inclusive, a data, né? Que parece que para mim está tão perto, né? Tem uma escritora haitiana que é Edwidge Dantiquette, né? Ela fala: nós haitianos vivemos como se a revolução tivesse acontecido ontem. E eu acabei de dar aula sobre a revolução haitiana de manhã, então é como se estivesse no meio ali das coisas ainda. Mas é isso, né? A revolução acaba em 1805. O que começa a acontecer na América Latina depois de chegar no Brasil, né? 3 anos depois, né, em 1808, se inicia o processo, né, que vai durar ali mais de uma década, das independências latino-americanas. E o Haiti, especialmente a partir de 1815, quando o Bolívar vai ter que deixar a América fugindo ali de uma tentativa de reconquista da Espanha e não encontrando apoio inglês na Jamaica, vai ser o Haiti que vai prestar apoio ao Bolívar, né, com armas, com a máquina de imprensa, com recursos, com tropas e com navios. E aí 2 expedições vão sair do Haiti e vão dar início à vitória dos patriotas latino-americanos. Então, a própria América Latina, tal como conhecemos, né, o Chaves falava muito isso, inclusive. Né, o Chaves, inclusive, a política econômica do Chaves para o Caribe tinha como isso o princípio. Ele falava: nós, latino-americanos, temos uma dívida com o Haiti, porque sem o Haiti nós não teríamos conquistado a independência da forma como conquistamos. Eu vou um pouco além, talvez nem existisse o Bolívar tal qual conhecemos, porque é do Haiti que parte ali as expedições lideradas por ele. Então, o Haiti inaugura essa era de independências, e aí que é a questão que eu acho que é fundamental, né, Haroldo? O que a gente está vendo, né? O Haiti, ele inaugura uma nova era pautada na abolição e na igualdade racial. Mais do que isso, né? Quando a gente vê essas alianças que o Haiti está fazendo, por exemplo, com os patriotas latino-americanos, o Haiti está tentando também, diante de um contexto de embargo econômico, de bloqueio político, feito especialmente ali seguindo as diretrizes francesas, tentar construir uma nova lógica geopolítica, pautada no abolicionismo, pautada ali no radicalismo popular. E as tropas que estão fazendo as independências na América Latina e aí também no Brasil vão estar muitas vezes influenciados por esses ideais, especialmente tropas que, na sua maioria, como era no Caribe, da Venezuela, da Colômbia, tropas que eram negras, né? Tropas que eram ali pardas ou, como hoje chamamos, pretos e pardos. E isso é um grande medo para o Brasil, porque o Brasil também, né, praticamente metade da população brasileira era de pessoas escravizadas, em comparação à população branca, livre, e que tinha uma grande quantidade de população brasileira que era pessoas livres, no entanto, negras. E que talvez, por mais que talvez algumas delas não estivessem ali como o seu interesse imediato à abolição da escravidão, tinham um interesse na igualdade racial. E muitas vezes, como a gente vê no 2 de julho baiano, são essas tropas que vão garantir nos flancos de batalha contra os portugueses ali as vitórias da independência brasileira. Então, qual era a questão, né? Só para finalizar um pouco isso, né, para poder abrir, mas quando o Brasil começa o seu processo de independência, né, ali na virada da década de 10 para a década de 20, começa a ficar mais claro que vai rolar uma independência mesmo. O grande medo é esse: como é que fazemos uma independência, mas que ela não gere ali uma abertura e que esses ideais liberais de igualdade, de soberania popular, o próprio ideal de independência, não inflame as senzalas e não traga os quilombos para o centro da construção do país. Então, esse é um grande medo. Eles falavam, né, no Brasil tem 3 partidos, né, as elites brasileiras: o
Partido Brasileiro, o Partido Português e o Partido Negro. E o maior medo é que esse Partido Negro se manifestasse de maneira expressa na arena política brasileira. Então, o Brasil é um país que se forma, muitas vezes, para negar ali essa linguagem da Revolução Haitiana, que eu digo que é especialmente a abolição da escravidão e a igualdade racial. Marcos, o que torna possível a Revolução Haitiana? O que torna possível? Bom, eu acho que são várias causas, né? Eu acho que a primeira delas é bom pensar, né? Desde a população negra, lá no século XVI, começa a ser traficada para as Américas, as rebeliões, as fugas, as insurgências são constantes. É uma coisa que eu sempre falo. Primeiro, a pessoa negra que subiu num navio negreiro, já há uma tensão colocada. Já ali, como diria talvez o Marx, uma microluta de classes naquele navio. E isso vai se reproduzir também nas plantations, nas cidades onde há escravidão. É constante na história da escravidão. Ali que o Clovis Moura, né, um grande intelectual piauiense, né, falava, as rebeliões, onde há escravidão, há protesto negro, protesto escravo na categoria dele. No entanto, nem sempre essas rebeliões conseguem ser vitoriosas. Muitas vezes, inclusive, por questões de conjuntura, elas são derrotadas. Há momentos, há fagulhas ali que conseguem ser vitórias mais duradouras, como é o caso de Palmares no século XVII no Brasil, que vai durar ali praticamente 100 anos uma resistência no interior do que hoje é Pernambuco e Alagoas. O que eu acho que talvez seja a questão mais fundamental para entender por que os haitianos conseguiram vencer as tropas francesas, inglesas e espanholas? Há uma questão, que eu acho que a primeira delas é demográfica. A forma como a escravidão se reproduzia em São Domingos era uma forma que, inclusive, no próprio colonialismo português já havia se demonstrado como perigosa. Em Portugal, as primeiras experiências coloniais de Portugal em São Tomé. E lá se reproduzia um modelo de plantation que era muitas pessoas escravizadas e poucas pessoas livres. E isso criava uma polarização muito grande entre o setor escravocrata e o pouco setor livre. Então, isso ampliava um pouco a possibilidade de vitórias. Além de tudo, era uma ilha. Ali havia um contexto muito, muito com uma panela de pressão. Se fugia para fazer os quilombos no interior do Haiti, né, os marruns, mas, ao mesmo tempo, você estava muito próximo das zonas ali onde estavam as plantations ainda. Qual é o terceiro elemento? Né? Que aí eu acho que esse é o elemento fundamental. Muitas vezes, esse conflito entre senhores e escravos no Haiti, que ele existe desde ali do início da colonização da ilha espanhola, ele era fiado. Ele tinha como fiador uma classe negra livre, que são os negros livres de cor, como eram chamados. E o que acontece? Né? Essa classe, quando vem a Revolução Francesa, essa classe vai reivindicar a igualdade racial. Não a abolição da escravidão, mas a igualdade racial. E no momento que ela reivindica a igualdade racial, e há uma negação por parte dos colonos brancos em ceder essa igualdade racial, se instaura uma guerra civil entre os setores livres, brancos e negros, num contexto que historicamente já há insurgências e rebeliões escravas. E a partir desse momento em que há uma rebelião escrava dentro de uma guerra civil entre dois setores livres, há ali uma possibilidade, uma vitória de subversão do sistema. E muitas vezes a gente pode ler, né? A Revolução Haitiana começa com uma guerra civil, que é atravessada por um histórico de revoluções escravas e vira depois uma luta por libertação e independência nacional. Então, acho que isso explica um pouco o porquê da vitória e por que não em outros lugares. Quais são as principais lideranças da Revolução Haitiana? Bom, são várias, né? Mas acho que vou focar talvez em 3, para a gente pensar um pouco aí, Aaron. Tá bom, 3 tá bom. Vou ficar citando muitos ali. Mas eu acho que talvez a mais simbólica, que é o nome, o subtítulo, inclusive, lá do famoso livro do James, né, Jacobinos Negros, né, Toussaint Louverture e a Revolução Haitiana, é o próprio Toussaint Louverture. Porque eu acho que ele é ali aquela primeira expressão de uma liderança que consegue fazer uma política de direção. O próprio James vai usar, vai falar, o Toussaint Louverture tem uma função quase de um partido, porque ele hegemoniza os diversos setores que estão em rebelião, setores negros livres, os ex-escravizados, pessoas de origem africana, pessoas já nascidas em São Domingos. Ele consegue fazer uma política de coalizão ali
em direção à abolição da escravidão e ao princípio da igualdade racial. Eu acho que ele é talvez essa primeira grande figura, né? Saiu até, inclusive, recentemente uma biografia dele lançada pela Zaha. Qual seria uma outra segunda figura que, para mim, que é bastante interessante, que é o Dessalines, o Jean-Jacques Dessalines, porque ele vai ser o primeiro ali chefe de Estado haitiano e vai ser aquele responsável pela guerra final contra os franceses. E eu acho interessante por quê? Porque o Dessalines, apesar de estar preso na França nessa hora. O Toussaint já vai estar morto, inclusive. Ele vai ser levado e vai morrer dentro de um presídio do colonialismo francês, não exatamente na França. Que o Dessalines assume essa liderança. Qual que é interessante, né? O Toussaint, apesar de ter nascido escravo, ele vai ser ali uma pessoa livre. O Dessalines é uma pessoa que vem das massas escravizadas. Ele também nem sabia escrever, nem sabia escrever. Mas ele é a grande liderança que vai representar especialmente o setor mais africanizado ali da rebelião, que era, como a gente pode chamar aqui no Brasil, das pessoas quilombolas. E por que eu acho que é interessante ele, Haroldo? Porque, a despeito do Dessalines não ser uma pessoa que dominava a escrita formal, ele vai ser ali aquele que irá promulgar a declaração de independência do Haiti. Ele declara ela oralmente, e aí um poeta, o Boisson Tonnerre, vai escrever. E aí sempre se diz que, será que foi o Dessalines? Será que foi um diálogo dos dois, ou será que foi algo do Boisson Tonnerre? Hoje em dia se fala que provavelmente foi um diálogo entre os dois. Por que é interessante? Porque é um documento escrito que fica para a história, portanto, e o Dessalines, a linguagem dele, né, uma linguagem muito pautada numa oralidade africana, é uma declaração de independência, mas que é muito mais um jogo de perguntas e respostas, e ela expressa, diferentemente, por exemplo, das declarações de independência da época, um ódio tremendo ao colonialismo. E ele é uma ideia de que é necessário, de continuará sendo necessário defender pelas armas a nossa independência. Esse colonialismo não vai morrer. E qual é a terceira figura, né? Que eu acho que é interessante? É o Barão de Vastey, que é uma figura que surge especialmente no Haiti pós-revolucionário, mas que ele é um grande filósofo. As obras dele, inclusive, na época, vão ser traduzidas, vão servir ali de base para os movimentos abolicionistas na Europa e ao redor do mundo, e é uma figura extremamente apagada ao longo da história, como é boa parte da intelectualidade haitiana no século XIX. O que é interessante, né? Porque o Barão de Vastey tem um livro, né, chamado Colonialismo Desvelado. E nesse livro ele antecipa, é um livro ali da década de 20, do século XIX. Ele antecipa teses que estão colocadas por intelectuais no século XX. Teses como, por exemplo, a violência como um lugar onde o colonizado adquire a sua consciência, como a tese do Frantz Fanon, a própria tese do Frantz Fanon de que a lógica do capitalismo depende ali do desenvolvimento na metrópole, ao mesmo tempo da destruição e da barbárie nas periferias, vai estar no colonialismo desvelado do Vastey. Então, há uma série de questões ali que esse intelectual está antecipando. E qual talvez será, acho que é a questão mais importante, né, do Vastey? É de que ele vai dizer que os ideais ocidentais, eles, por mais universais que eles são professados, eles são meio que viciados ali pela sua conivência com o racismo. Então, acho que isso é uma questão bastante interessante. É um livro que eu falo, né? A gente não tem ele em português, por muito tempo só tinha ele em francês, recentemente foi traduzido para o inglês, mas é um livro interessantíssimo para a gente, inclusive, reconstruir ali a história do pensamento ocidental. Marcos, a gente falou, ainda aqui de passagem, mas acho que ficou bem claro o medo das elites brasileiras que estão fundando o Estado brasileiro de que pudesse haver uma nova revolução do tipo haitiana no Brasil. Como que as histórias da Revolução Haitiana chegavam justamente no Partido Negro, nos quilombos, entre a população negra no Brasil? Há registro disso? O que eu acho que tem... Acho que até para citar, já começando um livro, tem um livro do Marco Morel, acho que é de 2018 esse livro, né? Que é um livro bastante interessante, né? A Revolução Haitiana e o Brasil Escravista. E o Marco Morel vai mostrar como a Revolução Haitiana chegava de diversas formas no Brasil. Ela chegava muitas vezes justamente para repeli-la. É necessário falar baixinho quando falamos de igualdade, porque falar de igualdade e liberdade no país de escravos é você colocar tudo a perder, né? Como diria o Marcel da Costa, aquele ali que é o primeiro subscritor da nossa Constituição de 24.
Assim como o Marco Morel trabalha também, de que a Revolução Haitiana também era um signo positivo e que ela era reapropriada por diversos setores, e não só setores negros subalternos, mas também por setores médios, alguns intelectuais mais radicais, como aquilo que deveria ser feito no Brasil, como um exemplo ali universal de uma mensagem de liberdade e de igualdade. Então, há várias formas, eu acho que talvez para a gente citar algumas mais evidentes, né? A primeira, que eu acho que é bem clara, é a Conjuração Baiana. Lá em 1798, é no momento que a Revolução Haitiana estava ocorrendo ainda, inclusive, mas as imagens que circulam em torno da Conjuração Baiana é de que os revoltosos, especialmente as pessoas das classes mais populares, estão bebidos nos ideais republicanos franceses e nos ideais republicanos que estão ocorrendo numa revolução lá no Caribe. Então, uma circulação ali dessas ideias. O que eu acho que é um outro exemplo? Esse é um exemplo que eu gosto de trabalhar bastante, né? Que é o exemplo já ali em torno da própria independência. Por exemplo, tanto na Revolução Pernambucana, antes da independência, como depois na Confederação do Equador. Por quê? Porque em Recife, e em algumas das cidades do Nordeste também, havia batalhões de pessoas negras, né? Os batalhões eram segregados até aquele momento, e havia os batalhões de pessoas brancas, os batalhões de pardos, pessoas de pretos. E que muitas vezes os batalhões de pardos e pretos eles reivindicavam igualdade de condições nas tropas, de salário, de condições a própria condição de trabalho e também contra a discriminação. E muitas vezes, né, os relatos que circulam, por exemplo, né, a Pedrosada lá em Recife, que era um dos líderes dos batalhões de pardos, o Pedro Pedroso, a imagem deles cantando em homenagem ao Haiti, né? Cantando e reverenciando o rei Cristo, né? Que era ali o monarca do norte do Haiti. Então, uma imagem de que setores populares, das mais diversas formas, livres e escravizados, se apropriavam da imagem da Revolução Haitiana como uma forma de tentar disputar aquele momento de abertura da independência de uma maneira na qual caminhasse no sentido da igualdade racial e caminhasse também, muitas vezes, no sentido da abolição. Então, é uma mensagem, né? E aí, há vários livros que tratam disso, né? Circulavam nos convés de navios, circulavam nas tabernas, circulavam ali entre as próprias senzalas e os quilombos, uma mensagem de que havia um país que tinha professado essa ideia de igualdade racial e de abolição e que era talvez possível ser feito algo parecido no Brasil também. E essa história vai sendo apagada ao longo do século XIX, conforme o Haiti vai sendo colocado numa espécie de bloqueio econômico, né? Acho que não existe esse termo, mas o Haiti é expoliado pela própria França, que, de certa forma, cobra, enfim, e colocado fora do circuito econômico, né? O Haiti é punido pela Revolução. Como é que isso vai acontecendo e qual o impacto disso ao longo do século XIX no Brasil? Bom, acho que essa é a questão, né? Eu sempre falo, né? O imperialismo, se ele não consegue derrotar uma revolução ou a construção de uma lógica contra a hegemonia imperial, ou ele boicota, realiza golpes de Estado, ou ele vai e realiza um bloqueio econômico e político. E o Haiti, né, ele antecipa, de certa forma, as políticas de bloqueio econômico e político que a gente vai ver comumente ao longo do século XX, como a gente tem os casos de Cuba, mais próximos da gente, né? Cuba e o próprio caso venezuelano recentemente. O Haiti vai ser o primeiro que vai sofrer com um bloqueio no Caribe, né? De você não poder comercializar de maneira aberta com os demais países. E tem uma questão, né? O Haiti vai sofrer esse bloqueio, ele vai tentar lidar para tentar relativizar o impacto do bloqueio. A própria aliança com Bolívar é uma tentativa disso, de construir uma aliança latino-americana, que posteriormente não vai dar certo, mas vai ser bloqueado. E qual é a questão, né? A França vai propor de maneira autoritária ao Haiti de que o bloqueio pode ser suspenso desde que o Haiti reconheça a dívida da independência. E o que era essa dívida? A França vai mandar, em 1825, né, notários, agrimensores, economistas para o Haiti, vão desembarcar ali, né, de frotas militares e vão vasculhar cada milímetro do Estado haitiano. Quantas terras, quantas casas, quantas carroças, quantas enxadas, quantas galinhas, quantas vacas,
quantos escravos se libertaram com a Revolução. Tudo que foi destruído e tudo que foi liberto, né, que foi libertado com a Revolução. E vai impor uma dívida. Se o Haiti quer ser reconhecido no mundo ocidental, ele deve pagar essa dívida. E, de certa forma, o Haiti estava no beco sem saída. Por quê? Estava passando por um embargo econômico, estava impossibilitado de comercializar com os outros países, e que talvez a única forma fosse ele assumir aquela dívida. Ele vai assumir ali em 1825. Sei que eu estou contando uma história que parece ser um pouco larga, mas é porque ela explica muito o nosso presente, inclusive o lugar, muitas vezes, ali, ainda colonial que a América vive, a América do Sul e o Caribe. O Haiti vai ser imposto, né? Qual era o trato, né? O Haiti tem que pagar essa dívida, uma dívida que é por liberdade, e o Haiti, se quiser empréstimos dessa dívida, ele só pode solicitar empréstimo dos bancos franceses, e com as taxas, comissões e juros que o acordo e os bancos oferecerem. E aí são juros selvagens, absolutamente absurdos, mas o Haiti vai ter que, de certa forma, aceitar. Essa dívida, o Haiti só vai pagar a principal dela no final do século XIX. Os juros, as comissões, os encargos, o Haiti só vai pagar depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo discutindo a declaração lá dos direitos humanos da ONU, e o Haiti está pagando uma dívida ainda que vem da escravidão. Não existe uma discussão hoje do Haiti em relação à França de reparação, de devolução desse dinheiro todo? Existe. Eu vou chegar nisso só para a gente pensar um pouco, e tem a ver com um pouco com essa pergunta, né? O Haiti, no início, eu acho que esse é um evento fundamental que explica um pouco o lugar que o Haiti ocupa hoje em termos geopolíticos e econômicos. As dívidas vão ser assumidas, boa parte delas, pelos bancos norte-americanos, né, ali no início do século XX. E isso vai ser uma das justificativas da invasão do Haiti pelos Estados Unidos ali na década de 10 do século XX. Qual é uma questão? Só para a gente pensar, e depois eu vou chegar nessa questão da reparação. A primeira coisa que os Estados Unidos faz é tomar conta do tesouro, da chave do tesouro do tesouro haitiano, e revogar um dispositivo das constituições haitianas que vinha desde lá da independência, que dizia: brancos não podem ter propriedade no Haiti, propriedade fundiária. E os Estados Unidos vai revogar esse dispositivo. O que isso acaba gerando? Que a plantation, a sociedade plantation, que era negada pelo Haiti historicamente, desde a Revolução, volta a ocorrer na ilha. E aí a plantation vai gerar imigração em massa, vai gerar conflito fundiário no interior. O Haiti era um país que vivia soberania alimentar ali no início do século XX. Vai ser um país que vai ter guerra civil, uma guerra contra os Estados Unidos, depois vai pipocar de guerras civis internas. Tudo isso por causa de uma intervenção que restaura a plantation que os haitianos tinham derrubado lá na Revolução. E a gente vê, né? Hoje o Haiti importa comida, né, de outros países por causa que a sua economia foi arrasada, a sua economia produtiva. Então, eu acho que é uma questão interessante. E na questão da reparação, essa é uma das grandes pautas da CARICOM, que é uma pauta, obviamente, que o Haiti encabeça, mas que os demais países ali do Caribe, né, das Antilhas, já articulam no plano internacional, inclusive com cálculos monetários, de quanto os países que se beneficiaram do imperialismo, da escravidão e do colonialismo deveriam aos países que foram alvos ali do colonialismo, da própria escravidão. Então, uma pauta articulada internacionalmente, especialmente nos últimos 10, 15 anos. Já algo colocado na agenda internacional e, obviamente, não só pelos países do Caribe, mas também pelos países africanos. O Haiti, inclusive, é reconhecido como um país ali da União Africana. Então, é algo colocado. No entanto, né, a gente sabe que o Ocidente não aceita e não vai aceitar essa pauta de maneira tranquila, né? A própria rejeição da França, por mais que ela reconheça, né, é um ato recente do Macron, de que ele é cobrado ali por pessoas africanas, né? Acho que até por um chefe de Estado africano, e ele meio que, na hora que chega na pauta econômica, ele meio que repele, né? Como se a França atual não tivesse nenhum tipo de responsabilidade pela situação ali no qual estão os países africanos. Então, há essa pauta da reparação, no entanto, que é uma pauta ainda muitas vezes bloqueada no plano internacional. Você, todo mundo que assistiu, compartilhou, contribuiu com o Opera Mundi. Obrigado a Laila que fez a transmissão e até a semana que vem. Valeu. Valeu, pessoal. Agradeço.